Agora, pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês vão ter que usar abrir o microfone, tá? Porque eu não vejo nada, ninguém, não consigo ler chat, não consigo fazer nada. Vocês estão vendo a tela aí? Sim, professora. Beleza. Estão me ouvindo bem? Deve estar, né? Porque estão respondendo, né? Tá tranquilo. Sim. Vamos lá, então? Partiu o cálculo 2. Olha aí, ó. Ó a produção, ó. Ó, tá vendo a produção? Vamos lá. Aí tá o programa que eu falei com vocês, ó. Tá? Teoricamente, ele começaria aqui, ó. Técnicas de integração, ó. Tá? É isso tudo aí que a gente tem que tentar aprender. Tá? Vamos nos esforçar aí para conseguir dar conta disso aí. Aí, o que está acontecendo aqui? Essas primeiras coisas aqui, ó, integral indefinida, integral definida, teorema fundamental do cálculo, seria lá do cálculo 1, né? Mas como a gente já conversou, a gente tem que falar delas aqui. Tá? O programa tá aí. Uma coisa que eu não falei para vocês, essas apresentações todas eu também vou disponibilizar para vocês em PDF lá na sala, tá? Referências, tá? Bom, eu costumo fazer um resumão de vários textos aí, sempre focando, é claro, no que eu preciso passar para vocês. Então, tem o Leitold aí, tem vários livros muito bons de cálculo 2, né? Vocês podem se divertir com da preferência de vocês. Aí eu coloquei o Leitold, o Stuart e o Guidorize, tá? Tem muitos, tem vários, tá? Botei 3 aí, tá bom? Para vocês escolherem aí, mas de qualquer forma o conteúdo ele vai ser o conteúdo que a gente vai avaliar, né? Que vocês serão avaliados é o conteúdo que eu vou passar aqui. As listas de exercício também são as listas que eu vou deixar na sala, tá? Então podem ficar tranquilos. Não vai ter nada na avaliação que eu não tenha falado. Alguma pergunta, pessoal? Alguma observação? Enquanto não, professor. Eu agradeceria se pelo menos um de vocês sempre tivesse retorno, tá? Porque daí eu tenho noção do que tá acontecendo aí do outro lado, tá? Muito obrigado aí. Então vamos começar! Vamos começar! Ai, 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 ui, ui, ui. Integrais. Parece música, né? Na verdade, pode até ser uma sinfonia bonita aí, né? Esse símbolo maravilhoso aí. Vamos ver o que é isso aí. Vamos começar integrais. Vamos começar pela integral indefinida. Tá? Não menospreza ela porque ela é indefinida, não. Você vai ver que ela tem muito valor. Tá? Pra gente falar em integral indefinida, a gente... Pode falar, pode falar. Vai gravar? Já tô gravando. Ah, tá bom, obrigada. Eu gravo pelo... Eu não gravo pelo Meet, não. Eu gravo pelo OBS. Tá? Então, olha só. Pra gente falar em integral indefinida, a gente tem que falar em primitiva de uma função. Tá? Então, você tem uma função lá, uma amiga sua, né? Companheira de muitas viagens, a função. E você quer descobrir o que é uma primitiva dela. Então, nesse caso aqui, a sua função, sua companheira é fzinho aqui, que eu tô apontando aqui. E a primitiva é o fzão. Tá? Então, quando é que uma função fzão é chamada de primitiva da função fzinho? Você deriva ela, como é que você descobre se a função é primitiva da sua função fzão é primitiva da sua função fzinho? Você deriva a sua função fzão. E ela tem que ser exatamente igual à sua função fzinho. Então é esse teste aqui que você faz para descobrir se uma função é primitiva ou não de uma função dada. Tá? Vamos ver exemplos? Mas antes de ver exemplo, peraí que deve ter gente querendo entrar na sala. Deixa eu só autorizar. Só um minuto. Será que a pessoa já entrou? Acho que já entrou, né? Tá bom. Vamos voltar lá.
Bom, para eu falar da primitiva, vamos lembrar, olha galera, vamos lembrar as derivadas principais. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Derivada do logaritmo natural, lnx, 1 sobre x. Derivada do seno de x é o cosseno de x. E a derivada do cosseno é menos o seno de x, tá? Então, essas derivadas aí já devem estar injetadas aí na veia de vocês lá do cálculo 1. Beleza? Então, agora podemos voltar ao conceito de primitiva, tá? Então, tem uma lista aí, ó. Eu chamei a exponencial de f de x. Eu chamei a função 1 sobre x de g de x. A função seno x de h de x e a função cosseno de x. Essas letras maiúsculas, essas funções representadas por letras maiúsculas à direita, são primitivas das funções representadas por letras minúsculas. Por quê? Por que eu posso afirmar isso? Porque f1 de x é e de x. A derivada dela, a derivada de e de x é de x. Então, eu posso afirmar que essa função, acompanha meu mouse aí, é mais fácil do que eu ficar falando tanto. Essa função aqui é primitiva dessa aqui. Função g de x, 1 sobre x. O que eu estou afirmando? Eu estou afirmando que a função lnx é primitiva de 1 sobre x. Por quê? Porque quando eu derivo lnx, eu chego na função 1 sobre x. Eu estou dizendo que a função aqui, menos cosseno x, é primitiva da função seno. Por quê? Porque quando eu derivo menos o cosseno, eu tenho seno. Peraí, Cris, como é que é isso? Ó, a derivada do cosseno é o seno. Então, se eu derivar menos o cosseno, o menos com menos vai anular e vai virar seno. Eu estou afirmando nesse exemplo que a função seno, acompanha meu mouse, é primitiva da função cosseno. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. Então, todas essas funções que estão à direita, acompanha meu mouse aí, a flechinha aí, todas as funções que estão à direita são primitivas das funções à esquerda, respectivamente, aí, ó. Por quê? Porque a derivada delas dá a função da esquerda. Alguma pergunta neste momento? Não. Tudo bem. Quem tiver dúvida tem que abrir o áudio e falar, tá, pessoal? Porque como eu não tô podendo ver o olho de ninguém, não tô podendo ver a expressão de ninguém, não tem como adivinhar se vocês estão acompanhando ou não, tá? Então, vocês têm que me parar aí e perguntar pra falar. Tudo bem? Agora, vamos olhar a última função aqui. Será que essa função seno aqui, ó, é a única função que derivando dá cosseno? É claro que se você já fez cálculo 1, se você já sabe onde eu estou querendo chegar, tá? Não vale você, né? Vamos tentar refletir aí, ajudar os colegas aí na reflexão, tá? Não é. Fala mais uma aí pra mim. Seno de x mais 1. Seno de x mais 1. Ótimo. Quem é que falou aí? Eu, Flávia. Flávia. Parabéns, Flávia. Ó, seno de x mais 1. Quando você deriva seno de x mais 1, só lembrando que a derivada de uma constante é sempre zero. Então, seno de x mais 1 também vai ser uma primitiva para essa função cosseno. Então, você já está entendendo por que essas letras maiúsculas estão com um índice 1. Porque elas não são únicas. Na definição de primitiva, presta atenção numa coisa que eu coloquei aqui, ó. Fzão é uma primitiva. Eu não falei que ela é a primitiva. Então, o português nos ajuda aí a tornar as coisas mais claras. Se eu falasse Fzão é a primitiva, isso significaria o quê? Que só existiria uma primitiva. Mas como eu estou dizendo aqui que é uma primitiva, isso quer dizer
que ela não é única, que tem mais de uma. Então, dá uma olhada no segundo exemplo aí, ó. No segundo exemplo, eu só brinquei com f de x, que é e de x, ó. Todas essas funções que vocês estão vendo à direita, todas elas, já apareceu um f2, porque já tinha f1 anteriormente. Todas essas funções à direita são primitivas de e de x. Por quê? Porque a derivada de todas elas dá e de x. Todas elas diferem entre elas por uma constante. A primeira é mais 1, a segunda é menos 2/3, a terceira que é raiz quadrada de 5 e a quarta é menos π. A derivada dessa galera toda que está em vermelho, dessas constantes aí, é zero. Então, todas essas funções que estão à direita são primitivas de e de x, porque a derivada dá e de x. Então, se eu quero, numa notação, colocar todas as funções primitivas, como é que a gente escreve na matemática? A gente coloca esse mais c, esse czão aqui, ó. Esse c é uma constante real, qualquer. Então, aqui você tem... o que você fez quando você escreveu e de x mais c, onde c pertence aos reais? Você acabou de descrever todas as primitivas de e de x. Porque você pode pensar assim, ó. Quando eu coloco esse c, eu estou colocando qualquer constante. Ah, Cris, mas será que não tem um outro tipo de primitiva? O que acontece é o seguinte, tá? Se você botar qualquer coisa ali que não seja uma constante, se você botar alguma coisa que dependa de x, ali a derivada não vai ser zero. Se ao invés de você escrever aqui e de x mais 1, você escrevesse e de x mais 1 menos x, quem seria a derivada? Seria e de x menos 1, porque a derivada de menos x é menos 1. Então não seria uma primitiva de e de x, porque e de x menos 1 é diferente de e de x. Então, a única forma de você, digamos assim, construir uma função primitiva é você adicionando uma constante. Então, todas as primitivas de e de x estão representadas aqui, ó. F de x é igual a e de x mais a constante. Essa constante está variando nos reais. Sim ou não? Sim. Tá bom. Tranquilo. Beleza. Sim. Tá ótimo. Obrigado pelo Sim. retorno. Obrigado pelo retorno aí, pessoal. Exemplo 3. Agora eu fiz a brincadeira com 1 sobre x. Todas essas funções que estão à direita, aqui, segue meu mouse, são primitivas da função 1 sobre x. Por quê? Porque a derivada de todas elas, lembrando que a derivada de ln(x) é 1 sobre x. A derivada de todas elas dá 1 sobre x. Então, todas essas funções que estão aqui, eu represento com essa notação que vocês estão vendo aqui embaixo. ln(x) mais uma constante. Essa constante é um número real. Pelo mesmo motivo, é a única forma de você representar uma primitiva de 1 sobre x, da função 1 sobre x. Adicionando uma constante ao ln(x). A derivada de 1 é 0, a derivada de menos 5/3 é 0, a derivada de menos raiz quadrada de 2 é 0, a derivada de 4π é 0. Então, a derivada dessa galera que some, só sobra a derivada de ln(x), que é exatamente 1 sobre x. Então, aqui eu reuni todas as primitivas da função 1 sobre x. Certo? Sim. Sim. Beleza. Não tem possibilidade de ter uma outra por causa que a derivada de ln de x é 1 sobre x, né? Tem Isso. como- É. O que acontece? Porque assim, para dar 1 sobre x, só ln(x). Qualquer coisa que você tentar colocar junto com o ln(x), que não seja adicionando ou subtraindo uma constante, né? Você não vai chegar em 1 sobre x. Entendi, nenhuma derivada vai dar 1 sobre x. Nenhuma. Beleza. Você só consegue chegar até 1 sobre x através da ln(x), e você tem essa facilidade, você tem essa oportunidade de colocar a constante só porque a derivada da constante é 0. Uhum. Por isso que a constante ali ela não vai te atrapalhar.
Agora, se você colocar qualquer outra coisa ali que não seja constante, que seja alguma variável de x, qualquer função que você tente colocar aí, x ao quadrado, x menos x, qualquer coisa, 1 sobre x, 2 sobre x, 3 sobre x, você não vai chegar em 1 sobre x. Porque o lnx, ele já chega em 1 sobre x. Então, o que você tem que colocar junto dele só pode ser uma coisa cuja derivada dê zero. Porque senão você vai mexer no 1 sobre x. Não sei se eu estou sendo clara. Entendi. A derivada, tipo, não tem nenhuma outra forma da derivada de algum número dar 1 sobre x, lá no lnx. Isso. Entendi. É isso mesmo. Por isso que você escreve essa constante aqui nos reais. É claro que não, aqui, isso aqui é só uma questão de preferência de notação que todos os autores costumam usar. Mais C, se você colocar aqui menos C, e você especificar que o C é um número real, não faz diferença, tá certo também. Porque quando você diz que C é um número real, você está pegando os positivos e os negativos. Então, mesmo que você coloque aqui menos C, aqui na anterior é de X menos C, não tem problema, tá certo, tá? S mais, aqui o sinal não vai fazer diferença. Porque as constantes reais, elas englobam as positivas e as negativas, então não interessa. Certo? Uhum. Podemos seguir? Sim. E sim. Bom, então, essa é a ideia também para seno e cosseno, ó, tá? Nós já tínhamos visto aqui a primeira primitiva do seno e do cosseno, ó. A primitiva do seno, uma das primitivas do seno, né, é menos o cosseno. Por quê? Porque a derivada de menos cosseno é seno. Então, menos cosseno é uma primitiva do seno, mas eu quero escrever todas elas. Se eu quero escrever de uma forma que eu represente todas elas, eu faço a mesma coisa com o menos cosseno. Eu jogo mais uma constante. Sempre a constante variando nos reais. Eu já tinha visto que uma das primitivas do cosseno é o seno. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. Se eu quero descrever todas as primitivas do cosseno, então eu coloco mais a constante. Então, essas funções que vocês estão vendo à direita aqui, em vermelho, essas funções são todas as primitivas das funções da esquerda, claro, respectivamente. Quando você varia esse 100 em todos os reais. A única forma de você chegar ao cosseno derivando uma função é se ela for da forma seno x mais uma constante. A única forma de você chegar em seno x derivando uma função é se a função for menos cosseno x mais uma constante. Então, assim eu descrevo todas as primitivas. Beleza, pessoal? Beleza. Então, o que tem que ficar bem claro aqui é que quando essa notação, por exemplo, que eu estou passando o mouse aqui, essa notação que vocês estão vendo aqui, ela representa, junto com esse detalhe aqui, onde C pertence aos reais, isso aqui não vem sozinho, tá? Todas elas vêm com onde C pertence aos reais. Essa notação que vocês estão vendo aqui representam infinitas funções. Uma família de funções, não é uma só. Porque quando, para cada C real, para cada constante real C aqui que vocês escolherem, você tem uma função. Então, essa notação aqui, ela não diz respeito a uma função específica. Diz respeito, ela representa infinitas funções, beleza? Beleza. Show de bola. Vamos em frente? Vamos em frente que atrás vem gente. Olha aí, ó. M é uma constante fixa, então vamos lembrar como é que a gente deriva mx. A derivada de mx é m. A derivada de 2x é 2. Derivada de menos 5x, menos 5. Derivada de raiz quadrada de 2x, raiz quadrada de 2. Tá? Então, só para recordar, a derivada de mx é m. Então, vamos dar uma olhada nas primitivas aí das funções constantes. Se a minha função é menos 1, uma primitiva dela vai ser menos x, porque a derivada de menos x é menos 1. Mas se eu quero reunir todas as primitivas, eu coloco a constante, variando nos reais.
Uma primitiva da função constante 2 é a função 2x, porque a derivada de 2x é 2. Mas se eu quero reunir todas as primitivas da função constante 2, eu coloco mais uma constante, variando nos reais. A mesma ideia para a função constante raiz quadrada de 5 e para a função constante π. Todas as primitivas de raiz quadrada de 5 são da forma raiz quadrada de 5x mais uma constante, essa constante variando nos reais. Por quê? Porque a derivada de raiz quadrada de 5x mais uma constante é raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5x, a derivada é raiz quadrada de 5 e a derivada da constante é 0. Todas as primitivas da função π são da forma πx mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de πx é π e a derivada de uma constante é 0. Então, eu voltei para π. Então, sempre que você tem uma função constante, estou representando essas constantes aqui por m. As primitivas, todas as primitivas dela têm essa cara que vocês estão vendo à direita aí. mx mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de mx, lembrando que neste caso a variável é x. M e c são constantes. A derivada de mx é m, como a gente já tinha recordado. E a derivada da constante c é 0. Então, quando eu derivar aqui, onde eu estou passando o meu mouse, a derivada é m. Então, todas as primitivas de uma função constante têm essa cara. Sim ou não? Tranquilo. Sim, aí... Pode falar. Aí no caso vai ser a mesma coisa, entendi. O f de x é m, a derivada de mx mais c, aí o m é constante, entendi. Beleza? Como é que você prova, não vou usar o termo provar é muito fundo. Como é que você verifica que a primitiva é realmente a primitiva da função que está sendo escolhida? Você deriva ela. Você deriva ela, você tem que chegar na função. Então, quando eu derivar mx, aqui no lado direito, a derivada de mx é m. Então, esse pedaço aqui virou m. A derivada da constante é 0. Então, a derivada dessa fzão de x aqui é m. Por isso que ela é primitiva da fzinho. Porque exatamente essa é a definição de primitiva. Você deriva ela e chega na sua função. Qualquer coisa que não seja exatamente a sua função não é uma primitiva. Beleza? Tranquilo? Podemos seguir, galera? Sim. Vamos lá. Isso aí. Vamos lá, vamos recordar. Tá? Nesse caso aí, ó, essa regra aí vale quando você trabalha com os racionais, tá? Racional é todo o número da forma A sobre B, onde A e B são inteiros e, claro, B não é 0, que é o denominador, né? Então, vamos lembrar, como é que você deriva uma potência racional? Você joga a potência para frente e tira 1, tá? Lá do cálculo 1. Então, como é que você deriva x a n? Você joga o n para frente e tira 1 na potência. Então, fica n x a n menos 1. Lembraram dessa regra aí? Por exemplo, a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. A derivada de x à quinta, 5x à quarta. Você joga a potência para frente e tira 1. Então, essa é a regra aí que a gente tem que recordar. Tá? Uma outra propriedade que a gente precisa lembrar para os próximos exemplos aí, porque a gente quer, é a derivada de uma função vezes uma constante qualquer. Quando você deriva uma função e ela está sendo multiplicada por uma constante, essa constante ela não vai atrapalhar na derivada. Você simplesmente vai derivar a sua função e vai continuar multiplicando por essa constante. Isso é fácil de provar, essa igualdade, porque a gente usa a regra do produto, tá? Eu já vou lembrar dela, já vou recordar ela logo mais aí pra frente. Tá? Então, com a regra do produto que vocês aprenderam lá em cálculo 1, vocês conseguem chegar provar essa propriedade. Mas o importante é você lembrar isso, que quando você deriva uma função e ela está sendo multiplicada por uma constante, você deixa a constante em paz, você só deriva a função, beleza? Tudo bem? Sim. Beleza. Então, Beleza? então por que eu falei isso? Por que eu tô falando isso? Por exemplo,
a minha primeira função aqui é x. Aí eu tô dizendo pra vocês que todas as primitivas dela são da forma x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Por que, Cris? Por que isso é verdade? Como é que você prova isso? Como é que você verifica isso? Você deriva essa fzão. Qual é a derivada de x ao quadrado? A derivada de x ao quadrado é 2x. Estou usando essa regra aqui. A regra da potência. Agora, quando eu tenho uma constante na frente da função, eu deixo ela em paz, eu não mexo com ela. Qual é a constante que está na frente da minha função aqui? É 1/2, ó. É 1/2 de x ao quadrado. Então, quando eu derivo x ao quadrado, eu vou jogar o 2 para frente e a constante não me atrapalha. Aí o 2 com o 2 vai cortar. Só vai sobrar x. A derivada da constante é 0. Então, todas as primitivas de x são da forma x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. A ideia é a mesma para o segundo caso. Se a minha função é x ao quadrado, quem são as primitivas de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3 mais uma constante. Por quê? Vamos derivar fzão. Qual é a derivada de x ao cubo sobre 3? Bom, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Quando o 3 for jogado para frente, ele vai cortar com esse 3 da constante. E só vai sobrar x ao quadrado. A derivada da constante é 0, então eu cheguei no x ao quadrado. A mesma ideia para o x ao cubo. Todas as primitivas de x ao cubo quem são? X à quarta sobre 4 mais uma constante. Por quê? Vamos derivar. Quem é a derivada de x à quarta? 4x ao cubo. O 4 vai cortar com o cara lá de baixo, vai sobrar x ao cubo. A derivada da constante é 0, então sobrou x ao cubo. Então, todas essas funções que vocês estão vendo aqui à direita, realmente são primitivas dessas funções que vocês estão vendo à esquerda. Agora, observa o seguinte, dá uma olhadinha na potência. A potência da primeira... Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Sim. Pessoal, se tiver alguém que não tá entendendo pela minha velocidade, por alguma coisa que eu não tô sendo clara, vocês têm que me parar, tá? Eu não tenho como adivinhar, tá bom? Ok. Por favor. Não precisa ter vergonha aqui não, tá? A gente tá aqui pra aprender. Fiquei na dúvida sobre o motivo do x ao quadrado sobre 2. Você derivou o x e aí... Não entendi, de verdade. Vamos derivar. X ao quadrado sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes x ao quadrado, concorda? Uhum, tá. Então tá, vamos derivar x ao quadrado. Quem é a derivada de x ao quadrado? 2x, correto? Isso. 2x. Só que tinha 1/2 na frente, não tinha? Uhum. Aí aquele 2 que tá junto com o x vai cortar com esse 2 que tá lá embaixo. Aí vai ficar só o x. Aí vai virar só o x. Se eu não coloco esse 2 lá embaixo, digamos que eu tiro esse 2 daqui, ó. Acompanha meu mouse aí. Uhum. Essa aqui não vai ser a primitiva. Por quê? Porque a derivada dela vai ser 2x. Não vai ser x. Entendi. Então, por isso que eu preciso colocar o 2 aqui embaixo, para que quando eu derive a potência lá em cima, eu consiga cortar e chegar no cara que eu quero. A mesma coisa pro 3 aqui, ó. Se eu não colocar o 3 aqui embaixo, a derivada seria 3x ao quadrado. Não é x ao quadrado, correto? Uhum. Para chegar no x ao quadrado, eu preciso eliminar o 3. Então, eu divido por 3. Por quê? Porque quando eu derivo com uma constante, olha a regra aqui, ó. A constante não é derivada, você só mantém ela quietinha ali. Então, é isso que acontece em todos os casos. Por isso que eu tenho que dividir aqui por 2, aqui eu divido por 3, aqui eu divido por 4. Porque quando eu jogar quando eu fizer a derivada, eu preciso sumir com esse 4. Senão eu não chego no x ao cubo. Você tem que procurar um número qualquer que você consiga achar a taxa da derivação no método de x. Entendi. Isso, exatamente. Por isso que aparece esse 4 aqui embaixo. Ah, tá. Então, como é que a gente generaliza isso? Aqui, ó, a potência desse cara aqui, do primeiro é 1. A potência do segundo é 2. A potência do terceiro é 3. Como é que estão sendo as primitivas? É sempre uma potência a mais, concorda? Tá em vermelho aí, ó. Uhum. É sempre uma potência a mais e você repete no denominador. Então é isso é assim que está sendo generalizado aqui, ó. Se a função for, ao invés de a potência 1, 2 ou 3, a potência ser n, tá? Aqui eu tô pensando em natural, ainda não passei com os racionais, só tô nos naturais aqui, pode ir com calma.
A primitiva dela vai ter essa cara aqui, ó. Acompanha eu aqui, ó. Vamos derivar essa primitiva maluca aqui, ó. Aqui, a constante que está acompanhando o x é 1 sobre n mais 1. Esse n mais 1 aqui é o 4 aqui, é o 3 aqui e é o 2 aqui. Quando eu derivar x a n mais 1, o que você faz quando você deriva uma potência de x? Você joga essa potência para frente do x e tira 1. Então, quando eu jogar n mais 1 para frente, ele já vai cortar com esse n mais 1 que está aqui embaixo, correto? Sim. E no lugar dele, você vai tirar 1. N mais 1 menos 1, sobrou N. Então, quando eu derivar isso tudo, e a derivada na constante, é claro, é 0. Quando eu derivar essa Fzão, que está em vermelho aqui, eu chego nessa Fzinha. Entendi. Por isso que essa aqui é a cara de todas as primitivas da Fzinha. É assim que você verifica. Você deriva ela e vê se você chega na Fzinha. Tá claro, pessoal? Ficou mais claro agora. Porque como é que você vai atrás da primitiva? Você sempre procura uma função cuja derivada dê exatamente a sua função inicial. Ah, mas aí, Cris, eu vou ter que fazer um malabarismo. Vai ter que fazer um malabarismo. Porque a definição exige isso. A definição, ela não permite coisas semelhantes. Ela precisa de uma igualdade aqui, ó. Olha o slide aqui, ó. A função Fzão, para ser chamada de primitiva, a derivada dela tem que ser exatamente a derivada dela tem que ser exatamente a própria Fzinho. Não pode ser Fzinho mais alguma coisa, Fzinho menos alguma coisa, Fzinho sobre alguma coisa, tem que ser exatamente a Fzinho. Então a sua primitiva, você tem que procurar ela, e se você quer descobrir ela, você tem que criar ela de forma que isso aconteça. Então é isso que a gente faz aqui nesse caso. A gente coloca x ao quadrado sobre 2, x ao cubo sobre 3, x à quarta sobre 4, e mais genericamente, x a n mais 1 sobre n mais 1. Por quê? Porque quando eu derivar esses pedaços, eu volto para a minha função inicial. A constante é 0, a derivada da constante é 0. Então eu só me preocupo com essa primeira parte aqui. Qualquer coisa que não seja o que vocês estão vendo aqui, por exemplo, na primeira linha, a derivada não vai dar x. Qualquer coisa. Se você imaginar, pode pensar aí, se você pensar numa qualquer função que não seja essa aqui, com uma constante qualquer aí, a derivada não dá x. Essa outra aqui também, não dá x ao quadrado, não dá x ao cubo. Para a derivada dar x, para a derivada dar x ao quadrado, para a derivada dar x ao cubo, a cara é essa aqui. Entendi, porque vai dar x, Que 3x vai ao dar quadrado. corta, x à quarta seria 4x ao cubo, corta com o 4, volta pro x ao cubo. Entendi. Beleza? Por mim sim. Mais alguém aí, pessoal? Posso seguir? Tem alguém daí? Professor. Alguém tem? Professor. Sobrou alguém aí ou todo mundo meteu o pé? Professor, Tá aqui. Então tá bom. esses slides vão ser disponibilizados no Drive? Sim. Vou salvar e vou mandar pra vocês. Junto com o vídeo também, tá? Celto! Agora, olha só. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar aqui, ó. As potências aqui, por enquanto, eu tô usando só natural, né? 1, 2, 3, né? Digamos que eu quisesse ir pros inteiros. Aí eu vou pro menos 1. Olha só esse exemplo aí, ó. Eu não posso usar esse raciocínio que eu estou fazendo, essa ideia que eu estou utilizando aqui, com a função x a menos 1. Por que, Cris? Olha aí, me acompanha no slide aí, ó. Se eu usasse essa ideia, qual é a ideia aqui anterior? Para você achar a primitiva de x, você soma, aqui a potência de x é 1. Então você soma, coloca lá em cima e lá embaixo. Agora,
Menos 1. Se você somar 1 ao menos 1, vai dar 0. Então, você teria x a 0 sobre 0. Mais uma constante. É claro. Ó, se vocês quiserem passar esse material para alguém, vocês não me tirem aquele não pode dali, tá? É não pode. No quadro eu ia fazer um xão, só que eu não tentei descobrir aqui e não consegui achar como é que faz um x grandão aí pra colocar em cima disso aí. Não pode. Por quê? Porque divisão por 0 não existe. Então, quando a função é x menos 1, você não pode usar essa regra anterior, essa ideia que nós estamos usando. Porque acaba caindo numa divisão por 0 e isso não está certo. Ah, Cris, mas e como é que eu faço x a menos 1? Nós já fizemos. X a menos 1 é 1 sobre x. Já olhamos, já fizemos isso. Olha lá atrás, ó. Olha no slide lá atrás. Quando a função é 1 sobre x, nós já achamos as primitivas dela. São da forma lnx mais uma constante real. Por quê? Porque a derivada de lnx é 1 sobre x. Então, isso tudo está valendo aqui nos naturais, mas não valeu no menos 1. O problema do menos 1 ele já foi resolvido, então você descarta o menos 1. Certo? Sim. Tá. Então tudo tem uma lógica, tudo tem uma sequência? Tem, mas tem que respeitar os padrões. Divisão por 0 não existe. Esse problema já foi resolvido. Agora, olha só. Bom, o menos 1 deu problema, por quê? Porque menos 1, você está somando sempre uma potência, né? Então, vamos ver no caso do menos 2, vamos ver no caso que não seja menos 1. Funciona? Vai funcionar, vamos ver. Menos 2, se você somar 1, dá quanto? Menos 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Ó, joguei a potência em cima, joguei a potência embaixo. Vamos derivar? Vamos derivar isso aqui? Meu mouse aí? X a menos 1. Como é que você deriva x a menos 1? Você joga o menos 1 pra frente e tira 1. Quando você jogar o menos 1 pra frente, ele vai cortar com o menos 1 que tá lá embaixo. Que constante eu não mexo. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Derivada da constante é 0. Então eu voltei para x a menos 2. Não teve problema no menos 2. Vamos ver no menos 3. Por que você está somando, Cris? Porque foi assim que a gente fez com os naturais. E eu estou testando para ver se funciona com os inteiros. E vai funcionar. Você só não pode usar o menos 1. Nos naturais a gente não estava sempre colocando 1 a mais aqui, ó. Na primitiva, ó. Se a função é x ao quadrado, a primitiva é x ao cubo sobre 3 mais c. Se a função é x ao cubo, a primitiva é x à quarta sobre 4 mais c. Estou colocando 1 a mais na potência e jogando no denominador. Agora, por exemplo, x a menos 3. Se eu somar mais 1, menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Então, eu jogo menos 2 em cima, menos 2 embaixo, mais uma constante. Vamos verificar se está certo, se realmente são as primitivas. Vamos derivar. A derivada de x a menos 2, você joga o menos 2 para frente e tira 1. Quando você jogar o menos 2 para frente, vai cortar com esse menos 2 que está aqui. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, eu voltei para o x a menos 3. A derivada da constante é 0. A mesma ideia para x a menos 4. Sim ou não? Sim. Uhum. O único problema, por enquanto, foi descartado, que era o menos 1 e já foi resolvido. Então, aqui, ó, essa ideia de você somar 1 lá na potência e colocar como denominador, ela funciona. Agora, eu dei uma estendida no negócio, porque, olha só, no exemplo 5, eu só falava nisso aqui para os naturais, para potências naturais. Eu já estendi, ó. No exemplo 7, eu estou mostrando para vocês que isso já pode ser estendido aos inteiros. Só tenho que descartar o menos 1 por causa do problema que já foi falado. Então, eu estendi essa ideia para os inteiros. Não vai ter problema. Consigo usar... Aqui, ó. Como é que você deriva? Vamos derivar fzão aqui, ó. Essas são todas as primitivas de x a n. Eu vou jogar o n mais 1 para frente e vou cortar com esse n mais 1 que está aqui.
N mais 1 menos 1 sobra N. Então, eu vou chegar no x a N. Por quê? Porque a constante C, a derivada é zero. Então, a derivada da Fzão é a Fzinho. Então, tá certo. Sim ou não? Foi ou não foi? Sim, sim. Foi. Tranquilo? Foi, dessa vez foi. Você vai ficar assustado ali. Aquele menininho ali que tá saindo daquele jeito ali, é porque ele não esperou eu falar, entendeu? Ele viu o negócio e já saiu, entendeu? Então vamos em frente. Alguma dúvida até aí, pessoal? Então, Não, tudo certo. só pra Não, a dentro. lógica é a mesma, né? Oi? A lógica é a mesma É nesse mesmo. caso. Mesmo. Eu só estendi, eu tinha antes no exemplo 5, eu tinha uma ideia para potências naturais. E eu fui para o exemplo 7, estendendo a mesma ideia para potências inteiras, com exceção do menos 1. Mesma coisa, Sim. tá? O menos 1 vai dar 0 e por isso o menos 1 ficou LN. Exatamente. É, só não vale pro menos 1. Vamos continuar brincando aí. Vamos lembrar a derivada de raiz quadrada de x. Isso já está embutido aqui, ó. Nessa regra que eu voltei aqui, ó. Tá? A derivada de uma potência racional, você sempre joga para frente o n e tira 1. Essa é a derivada. Então, no caso aqui do raiz quadrada de x, a derivada é 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Por que, Cris? Aqui, ó, botei a observação aqui embaixo, ó. Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a 1/2. Então, derivar raiz quadrada de x é a mesma coisa que derivar x elevado a 1/2. Aí, como é que você deriva x elevado a 1/2? Você usa a regra, você joga 1/2 para frente e tira 1. Quando você jogar 1/2 para frente, aparece 1/2 aqui, ó, lá em cima, ó. Quando você pega 1/2 menos 1, isso dá menos meio. Por isso que a raiz quadrada de x fica aqui embaixo. Essa derivada é uma derivada que ela é muito usada no cálculo 1. Quando eu trabalho com o cálculo 1, eu uso muito ela. Tudo bem, pessoal? Sim, sim. Perfeito. Tranquilo? Uhum. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Então vamos dar uma olhada agora. Mais uma recordação aí, ó. Usando ainda a outra regra da potência. A derivada disso é isso, eu tô mostrando para vocês aí. Por quê? Lembra aqui embaixo. Raiz enésima de x elevado a m é a mesma coisa que x elevado a m sobre n. Beleza? Isso é uma regra de potenciação. Então, quando você deriva essa expressão da esquerda, acompanha meu mouse, você está derivando essa expressão da direita. Quando você deriva x elevado a m sobre n, o que você faz? Você joga m sobre n para frente e tira 1. Então, é por isso que a derivada fica isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Você jogou o m sobre n para frente e no lugar do m sobre n na potência, você tira 1. Beleza? Sim. Beleza. Tranquilo? Dá para acompanhar, pessoal? Todo mundo já foi jantar? Abandonou o barco ou continua aí? Sim, sim. Dá pra entender. Genial. Tá bom. Se eu tiver dúvida aí, me pergunta, tá? Me fala. Então, vamos lá. Agora, olha só. Se a função é raiz quadrada de x, ou seja, x elevado a 1/2, olha aí como é que tá a cara da primitiva dela aí, ó. Cris, o que você fez? Ai, meu Deus, o que tem? Ó, x elevado a 1/2. Acabou virando 3/2 lá em cima e 3/2 aqui embaixo. Você só somou 1.
1 meio mais 1 é a mesma coisa aqui, 3 meios. Vamos derivar esse pedaço aqui. Eu vou jogar 3 meios para frente, ele vai cortar com os 3 meios que tá lá embaixo. E eu vou tirar 1. 3 meios menos 1 dá 1 meio. Então eu voltei para x elevado a 1 meio. Essa aqui são as primitivas dessa aqui. Mas por que que tá aquela coisa depois lá, criança? Eu só arrumei. O 3 meios ele tá embaixo, então ele tá invertido, por isso que aparece 2/3. X elevado a 3 meios é a mesma coisa que a raiz quadrada de x ao cubo. Eu estou usando a regra de potenciação. Então, a derivada dessa função da minha direita dá exatamente x elevado a 1 meio. O que que você fez? Você somou 1 à potência e jogou lá em cima e colocou no denominador. Foi, pessoal? Sim. Vamos ver a outra função. Olha, raiz cúbica de x ao quadrado. Isso aí é a mesma coisa que x elevado a 2/3. Estou usando a regra de potenciação anterior. Como é que eu vou descobrir as primitivas? Você vai somar 1, vai jogar na potência e vai botar lá embaixo. 2/3 mais 1 deu 5/3. É o que está aqui, ó. 5/3 lá em cima, 5/3 aqui embaixo. Ah, será que tá certo, Cris? Vamos derivar? Como é que você deriva isso aqui? Você joga os 5/3 para frente. Vai cortar com esses 5/3 que tá aqui embaixo. 5/3 menos 1 sobra 2/3. Derivada da constante é 0. Então, a derivada desse pedaço que vocês estão vendo, o meu mouse passar, dá x elevado a 2/3. Então, essa aqui é a primitiva dessa aqui. O que foi feito ali? Só foi feita uma manipulação algébrica. 5/3 está lá embaixo, então é inverso, 3/5. X elevado a 5/3 é a mesma coisa que raiz cúbica de x à quinta. Mas o importante é essa primeira. Você descobrindo essa primeira, a segunda você usa a regra de potenciação para brincar, para melhorar aí. Mas o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando que mesmo quando a potência é um racional, essa regra que nós estávamos usando com os inteiros, que nós já tínhamos usado com os naturais, ela também funciona. Olha aí, ó. Você vai fazer o quê? Você vai somar 1. Você vai pegar a potência que você tem, você soma 1. Vai jogar na potência e vai jogar no denominador. A regra é exatamente a mesma. O que muda é aonde você está pegando a potência. No exemplo 5, a gente pegava as potências naturais. No exemplo 6, nós descartamos o menos 1. No exemplo 7, nós pegamos todos os inteiros, fomos para os negativos, descartamos o menos 1. E agora, no exemplo 8, nós estamos estendendo essa mesma ideia para todos os racionais. Claro, com exceção do menos 1. Não importa se a sua potência é natural, é inteira ou é racional. Se ela não for menos 1, você consegue escrever a primitiva como você está vendo aí. Faz a derivada dessa fzão, vai dar fzinho. Joga o n mais 1 para frente, corta, tira 1. Derivada constante é 0. Foi ou não foi? Sim ou não? Foi. Qual é a conclusão que eu quero chegar? Eu quero chegar à conclusão, se concentra na segunda linha por enquanto aqui, que não importa quem é essa potência n aqui, ó. Ela pode ser qualquer racional, com exceção do menos 1. As primitivas são exatamente assim. É só você adicionar 1 na potência e jogar no denominador. Essa é a conclusão que eu chego. A gente começou brincando com os naturais, a gente estendeu para os inteiros, observando que o menos 1 não funciona, e depois a gente estendeu para os racionais, e funcionou. Então, quando você tem uma função que ela é uma potência de x,
uma potência racional de x, com exceção do menos 1, todas as primitivas dela podem ser escritas assim como vocês estão vendo no meu mouse aí. A derivada dessas funções que estão à direita aqui, dá x a n. A lá de cima a gente já tinha visto, quando você tem uma constante. A derivada de mx mais uma constante. Eu só quis juntar aqui as coisas que a gente fez. A derivada de mx, quando x é a variável, vira m. A derivada da constante é zero. Então aqui estão todas as primitivas de m. Aqui embaixo estão todas as primitivas de x a n, com exceção do menos 1. Dúvidas? Foi ou não foi? Foi sim. Ficou claro aqui essa parte. Podemos seguir, pessoal? Sim, Podemos. sim. Bom, só para concluir então aí, esse teorema aí já é o que a gente está falando, que uma primitiva... O que está dizendo esse teorema aí? Que uma primitiva difere de uma outra por uma constante somente. É o que a gente está fazendo. Quando você quer caçar todas as primitivas, basta você mudar a constante. Tá? Então, se você tem duas primitivas de uma função, de uma mesma função, você sabe que a diferença entre elas é uma constante. Elas diferem por uma constante, nada mais. Tá? Deixa eu pegar de uma mesma função aqui para mostrar para vocês. Aqui. Por exemplo, da e de x. Aqui eu tenho aqui eu tenho 4 primitivas de e de x da mesma função. O que difere de uma para outra é só a constante. É isso que esse teorema está dizendo, tá? Só isso. Só quis botar aí para ficar registrado. Celto! E aí tem essa pergunta aí, ó. Cadê as integrais? Porque até agora é um tal de primitiva pra cá, e primitiva pra lá, e deriva pra cá, e deriva pra lá. E aquela cobrinha lá do início, até agora não apareceu. Chegou a hora, né? Tudo tem hora, né? Tudo tem sua hora certa, tudo tem seu momento certo. Então agora chegou o momento da integral. Vamos definir. Muitos conceitos na matemática, muitos nomes que aparecem na matemática, eles são dados para identificar uma ideia. Essa é a única função dele. Porque tem uma coisa... Derivada. Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto. Caramba, imagina falar isso toda vez que você falar derivada. Chama de derivada. O que é a derivada de uma função num ponto? Coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto. Se ninguém tivesse tido a ideia de chamar de derivada da função no ponto, resumindo derivada, toda vez que você falasse da derivada, você ia ter que dizer coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função tal no ponto tal. Olha que loucura. Então, muitos nomes que aparecem na matemática, as pessoas ficam meio que assustadas. Ai, é matemática terrível. Simplesmente está dando nome para uma ideia que é simples. É isso que vai acontecer com a integral. Pelo que eu estou recebendo de retorno de vocês, vocês entenderam a ideia da primitiva. A ideia da primitiva, quando você escreve, é você naquela escrita, você juntar todas as primitivas possíveis de uma certa função. Aquela escrita, por exemplo, aqui, fzão de x igual a x a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante, onde n é racional, exceto 1, e o c é qualquer constante real. Essa igualdade aqui, ela representa todas as primitivas da função x a n. Todas as primitivas.
Eu tenho que achar uma notação que identifique isso. Até agora vocês não viram nada escrito sobre isso, eu só tô falando. Qual vai ser a identificação que a gente vai falar? A gente vai chamar de integral. Essa notação que a gente está usando para identificar todas as primitivas possíveis de uma certa função, nós vamos chamar de integral da função. Nesse caso, a integral indefinida. Depois a gente vai ver a diferença da definida. Então, o que significa aquela cobrinha FD? Eu já vou falar dessa notação, tá? Você simplesmente está chamando. Você está dando nome aos bois, digamos assim. Essa integral de f de x nada mais é do que você identificar todas as primitivas da f de x. Então você escreve assim. Quando você escrever esse lado esquerdo que você está vendo aqui, igual, o que você colocar do lado direito é obrigado, a derivada dele é da f de x. Porque no lado direito da minha expressão, da minha igualdade aqui que vocês estão vendo, eu estou colocando primitivas. E eu sei que a derivada das primitivas tem que ser fzinho. Professor, você pode voltar um slide, por favor? Esse? Esse. Pode falar. Não, eu só queria fazer uma anotação aqui, pessoal. Ah, tudo bem. Sim. Sem problema. Tá, então, o que Professora. que... Pode falar, pode falar. O que é esse D de X que apareceu aí? É porque vai aparecer essa... Já vou mostrar pra vocês. Mas já vou adiantar. Esse dx aí, ele indica que a integral é a operação inversa da derivada. E depois, ele vai ter relação, além disso, ele vai ter relação quando você derivar uma função e usar a regra da cadeia. Por isso que ele tem que aparecer aí. Tá bom? Pode seguir. Ok, obrigado. Tá bom? Por isso que esse dx aparece aí na anotação. Ele não tá aí de enfeite, não, tá? Ele tá aí duas coisas. Ele indica que você está trabalhando com uma operação inversa da derivada. Porque vocês observam que quando a gente está procurando as primitivas, a gente não está derivando, certo? A gente não está procurando a derivada da função. Quando a gente estava caçando, deixa eu voltar aqui. Quando a gente estava caçando as primitivas, por exemplo, de E de x, eu não estou derivando E de x. Eu estou procurando funções cuja derivada de E de x. Então é como se fosse uma operação inversa da derivada. Você acha uma função e deriva ela. O problema não é você derivar a função como era no cálculo 1. No cálculo 1 você tinha uma função, você derivava, acabou o seu problema. Agora, qual é o seu problema? Você tem uma função e o seu problema é você encontrar uma outra função cuja derivada dê a sua função inicial. Seu problema não é mais derivar, é encontrar uma função. Encontrar uma função específica que envolve a derivada. Então, esse dx que aparece aí, ele aparece para identificar esse tipo de operação e também a gente vai ver, conforme a gente foi aprendendo as técnicas de integração, que as derivadas que estão por trás, que vão aparecer por trás disso tudo, elas em muitos momentos exigem a regra da cadeia. Pode ficar tranquilo, quem não lembra eu vou recordar. Mas se exige a regra da cadeia, esse dx vai ter que aparecer, tá? Mas o mais importante, é só para fechar a ideia aqui, o que significa escrever integral de f de x dx? O que significa escrever isso e dizer integral de f de x de x? É você juntar todas as primitivas da função f de x.
Você não vai ficar escrevendo como a gente estava escrevendo aqui, ó. Como eu estava resumindo, na verdade, aqui, né? Por exemplo, você não vai dizer assim, ó, fzão de x igual a tal coisa é uma primitiva de x a n. Você não vai escrever isso. Você não vai escrever menos x mais c, onde c pertence aos reais, são todas as primitivas de menos 1. Você não vai fazer isso. Você vai usar integral para dizer isso. Ao invés de falar, você vai escrever usando a integral. A integral vai resumir isso que está sendo dito. Você não vai mais escrever f de x mais c são todas as primitivas de f de x. Você vai escrever o que está aparecendo aqui, ó, que o meu mouse está mostrando. Ó. Isso vai ficar subentendido quando você escrever essa igualdade. Sim ou não? Vamos fazer exemplos, é claro. Como é que tá aí, pessoal? Agora tá de boa, professor. Tá. Antes de seguir com esses exemplos, para ficar mais claro, deixa eu só botar o que significa essas coisas que aparecem na integral, tá? Essa cobrinha aí, ó. Essa cobrinha aí é o sinal da integral. F de x, que é a função que aparece ali dentro, é o integrando. Esse czão que aparece aqui, ó. Esse czão aqui, ó, é a constante de integração. O x é a variável de integração, por enquanto a gente só tem ele. E aquele negócio do dx, que eu já falei, que ele indica a operação inversa da derivada. E depois ele vai ter a ver com a derivada quando a gente trabalha com a regra da cadeia. Mas é só pra botar os pingos nos is aí, tá? Tá bonitinho escrito aí. Vamos ao que interessa? Vamos ver nossas primeiras integrais? Vamos lá? Soem os tambores! Aí, ó. Olha a primeira aí, ó. Integral de E de x dx igual a E de x mais c. Cris! Mas por quê? Vamos lá. Como é que era a cara de todas as primitivas de E de x? Acabei de chegar no slide que a gente fez isso, ó. Qual é a cara de todas as primitivas de E de x? E de x mais uma constante. Por quê? Porque a derivada disso dá E de x. É por isso que aqui aparece E de x mais a constante. Professora. Deixa eu concluir rapidinho, 2 minutinhos. 1 minutinho. O que você vai colocar depois do sinal de igualdade tem que representar todas as primitivas da função que está lá dentro da integral, que a gente chama de integrando. Por isso que depois da igualdade aqui, a gente coloca E de x mais c, porque essa é a cara de todas as primitivas de E de x. Nós vimos lá atrás. O que você vai colocar depois do sinal de igualdade aqui embaixo? Você vai colocar aqui, depois do sinal da igualdade, todas as primitivas de 1 sobre x. Que nós já olhamos lá atrás, já calculamos os fzão mais a constante. Tá aqui, ó. Todas as primitivas estão aqui. A derivada dessa galera que tá à direita da igualdade dá 1 sobre x. Aqui embaixo. A derivada dessa galera que está à direita da igualdade aqui em cima dá E de x. Por isso que essas igualdades estão corretas. Pode falar. Esse dx é obrigatório de utilizar? Não poderia simplesmente falar em integral de x? Não, porque é definição. Então ele faz, é como se ele fizesse parte do sinal também. Ele faz parte. Ele faz parte.
Eu só estou explicando por que ele está ali, porque ele tem um objetivo. Ele não está ali só de enfeite, tá? Quando a gente começar a fazer as técnicas, a gente vai entender melhor. Por enquanto, ele está ali para representar que a derivada está envolvida nessa operação. Mas ele é mais que... Ah, eu posso tirar, Cris? Pô, não pode tirar. Por quê? Porque a definição, é o nome dele, é a notação que está fixa. Porque a matemática, ela, além de dar nome aos bois, né? Além de dar nome aos conceitos, ela tem uma notação por trás. Ela fixa uma notação. E essa notação faz parte da definição. Você não pode abolir, entendeu? Entendi. Entendeu? Mas a ideia da integral é essa. O que você vai colocar depois da igualdade é aquela descrição das primitivas que nós estávamos fazendo até agora. Vamos ver mais um exemplo. O exemplo 10. Qual é a integral do seno x dx? Deixa esse dx em paz, se concentra na função. O que você vai colocar depois da igualdade? Todas as primitivas do seno. Poxa, quem são as primitivas do seno? Todas as funções cuja derivada dá seno. Nós fizemos isso lá no início, ó. Tá? Cadê? Deixa eu achar aqui. Na primeira conclusão, aqui, ó. Quais são as funções que derivando dão seno? Menos cosseno mais c. Por isso que ele tá lá. Quais são as funções que derivando dá cosseno? Aqui, ó. Seno de x mais a constante. Então, você vai lá para a integral do cosseno, ó. Seno de x mais a constante. Então, ao invés de você escrever f de x igual a tal coisa mais uma constante, é o conjunto onde c pertence aos reais, é a família de todas as primitivas da função, você vai escrever essa igualdade aqui. Professora, pode falar. Da mesma forma, a integral de menos seno de x dx é cosseno de x? Não. Vamos ver? Se você... Porque olha só, quando você coloca aquela igualdade aqui depois da integral, o que você está afirmando? Que tudo que vem depois dessa igualdade, se você derivar isso que vem depois da igualdade, você volta para o integrando. Então, se eu colocar um menos seno aqui, você já observa que a derivada disso aqui não dá seno, não dá menos seno. Correto? Se eu colocar o menos seno aqui, acompanha meu mouse, beleza? Se eu colocar o menos seno aqui, ok? Deriva isso aqui que está à direita. A minha pergunta foi se a gente tirar o menos do cosseno e colocar no seno. Aí tudo bem, aí tá certo. Show de bola. Aí tá certo. Porque vai ser como? Se você colocar um menos no seno aqui e você tira do cosseno, aí o cosseno fica sem o negativo aqui. Qual é a derivada do cosseno? É menos o seno. A derivada da constante é zero. Então vai ter o menos o seno aqui, então tá certo. Como é que você verifica se a sua integral está certa ou não? Você deriva o que você escreveu após a igualdade. Quando você derivar o que está depois da igualdade, você tem que voltar para o integrando. Sem nenhuma alteração, tem que ser exatamente. A derivada do que está depois da igualdade tem que ser o integrando. Foi ou não foi, galera? Tem pouca gente dando retorno aí, acho que todo mundo foi jantar e me deixou aqui na mão, viu? Nem um cafezinho me ofereceram, viu? Aqui. Eu tô aqui no gogó, a minha água tá acabando, tá? Nem um cafezinho me ofereceram. Não é mole não, viu? Ah, tá quente, Cris, tá quente. Sim, tá quente, eu não tô com ar-condicionado aqui, tô com um ventilador maluco aqui nas minhas costas, mas tudo bem, eu tomo café, porque café é vida. Mas enfim, vamos ver se tem mais exemplo aqui. Tem? Olha aí, ó. Tá chovendo integral aí, ó. A menininha aí teve que usar um guarda-chuva, porque até agora não tinha integral. Agora tá chovendo integral. Não é hambúrguer, mas é integral. Olha aí, ó. Vamos ver por que todas essas integrais estão corretas. Eu acho que estão, né? Que não fiz conta errada. Vamos ver. Como é que você verifica se essas integrais estão corretas?
vocês vão derivar o que está à direita. E tem que dar a função que está na integral. Vamos derivar a primeira. Qual é a derivada de x? É X. Não. 1. Derivada de x é 1, correto? Derivada da constante é 0, beleza? Então, quando eu derivei x mais c, eu cheguei no 1, que é o que está aqui, ó. Junto com o dx, que não precisa aparecer. Porque 1 vezes dx é dx. Certo? Então, a primeira integral está certa. Sim ou não? Sim. Vamos olhar essa integral da direita aqui. Por que essa integral está certa? Deriva o que está depois da igualdade. Qual é a derivada de menos 3x? Menos 3. Qual é a derivada da constante? 0. Então, a derivada disso aqui deu menos 3. Menos 3 aqui, ó. Tá certo? Essa integral também tá certa. Vamos lá para baixo. Qual é a derivada de 2x mais uma constante? 2. Porque a derivada de 2x é 2, a da constante é 0. Então, dá o 2 aqui, ó. Tá certa. Qual é a derivada de raiz quadrada de 5x mais c? Raiz de 5. Raiz quadrada de 5. Tá aqui, ó. Tá certa. Todas essas integrais aí, elas fazem parte daquela segunda observação, conclusão que a gente fez, ó. Aqui, ó. Quando a sua função é constante, a primitiva é mx. As primitivas são da forma mx mais uma constante. Então, essas integrais que a gente acabou de ver aqui, todas são constantes, não são? Ó, a primeira tem a função é 1, a segunda função é menos 3, a outra função é 2 e finalmente a função raiz quadrada de 5, não é? Como é que você achou as primitivas dela? Só adicionando o x aos números. Exatamente o que a gente já tinha avaliado nesse caso da constante, ó. Quando é a constante, você só joga o x mais a constante. Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Professora, Pode falar. como que seria a notação da integral de 0? A integral de 0, É a notação. aí você botaria o 0 na frente do dx. Integral de 0 dx. Aqui. Aí qual seria essa integral? Ela não é muito usada porque não... Qual seria essa integral? Só a constante, certo? Só C. Isso. 0x, né? 0 Não dx. precisa colocar. Não precisa colocar. Pode botar só a constante. Que 0 vezes... Tá? Por isso que a função nula... A gente está aprendendo, tudo isso que vocês estão aprendendo hoje é um conceito, é a forma de você escrever uma ideia. Até agora não brotou nenhuma aplicação. Vocês só vão entender o sentido dessa ideia, por que escrever isso, porque depois que a gente aprender integral definida, o teorema fundamental do cálculo. Que daí a gente vai ter condições de trabalhar aplicações da integral. Mas antes a gente precisa aprender, entender o que é essa notação, para vocês verem como que a alma da matemática tá lá carregada de notação. Se você tirar a notação, você perde a matemática, você perde a base. Você não consegue afirmar, provar, argumentar nada. Alguma dúvida nesse exemplo 11, pessoal? Não. Exemplo 12. Olha o que apareceu aí. Olha as funções que estão envolvidas. X ao quadrado, x ao cubo, x à quinta. São as potências naturais de x. A gente viu como é que a gente resolve. Como é que a gente encontra as primitivas de uma potência? Soma 1 e joga
o valor lá embaixo no denominador. Aqui, ó. Por que a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2 mais a constante? Porque quando você derivar x ao quadrado sobre 2 mais a constante, isso dá x. Nós já vimos isso. Nós já vimos que todas as primitivas da função x são dessa forma aqui. X ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Qual é a cara? Perdão. Qual é a cara das primitivas de x ao quadrado? Nós já vimos lá atrás. X ao cubo sobre 3 mais uma constante, não é? Essa é a cara das primitivas de x ao quadrado que nós vimos lá atrás. Aqui, ó. Qual é a cara das primitivas de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3 mais uma constante. Eu estou usando a notação de integral para identificar isso. Então tá aqui, ó. X ao cubo sobre 3 mais uma constante. Qual é a cara das primitivas de x ao cubo? X à quarta sobre 4 mais uma constante. Por isso que essa igualdade é verdadeira. Qual é a cara das primitivas de x à quinta? X à sexta sobre 6 mais uma constante. Eu estou somando 1 à quinta e colocando no denominador também. Então, todas essas integrais que vocês estão visualizando aí estão corretas, por quê? Porque a derivada da galera que está à direita dá a função da integral, dá o integrando ali, ó. A primeira derivada da x, a segunda da x ao quadrado, a terceira da x ao cubo e a última da x à quinta. Como é que você determina essas primitivas? Como é que você chega nessa igualdade? A gente viu. Aqui, ó. X a n, ó. A primitiva de x a n é sempre x a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Por isso que eu chego nessas primitivas. Sim ou não? Sim. A mesma coisa se a potência... Aqui as potências são naturais, né? Tá bom? Aqui as potências são inteiras, lógico, já descartando o menos 1 que a gente viu que dá problema. Então, como é que você calcula a integral de 1 sobre x ao quadrado? 1 sobre x ao quadrado é x a menos 2. E você já viu que isso é uma potência, então é só somar 1 e botar lá embaixo também, ó. Tá aqui, ó. X a menos 1 sobre menos 1 mais uma constante. X a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x e tem um menos na frente. Então tá aqui. Como é que você sabe se tá certo ou não? Deriva isso aqui. X a menos 1, o menos 1 vai pra frente, corta com o menos 1 lá de baixo e você tira 1 no lugar dele. Sobra x a menos 2. A derivada da constante é 0. Então essa igualdade tá certa. 1 sobre x ao cubo. Ah, mas a Cris não falou de 1 sobre x ao cubo. Ela falou só de potências racionais. 1 sobre x ao cubo você consegue escrever como x a menos 3. Menos 3 é um racional. É um inteiro. Como é que você resolve isso? Como é que são as primitivas de uma potência? Você soma 1 e joga sobre esse valor. Menos 3 mais 1 dá menos 2 lá em cima, ó. Joga o menos 2 lá embaixo. Quando você derivar isso, você volta para o x a menos 3. Foi ou não foi? Foi. Foi. E o último exemplo que eu tenho é esse aí. Caramba, Cris! Como é que você chegou nessa integral? Ó, raiz quadrada de x. Vamos lá embaixo, vamos voltar. Quem são as primitivas? Nós já calculamos. Ó, exemplo 8. Quando a função é raiz quadrada de x, quais são as primitivas dela? Ó? É aquele negócio de somar 1, tanto em cima como embaixo. Qual é a primitiva dela? Tá vendo aqui? Estão me ouvindo? Tem alguém aí? Sim. Ah, tá. Ah, sim, tô me Eu ouvindo. fico com medo da minha internet cair. Estão me ouvindo? Ó, a primitiva
todas as primitivas de raiz quadrada de x, a gente calculou aqui atrás. Olha aqui elas, ó. 2 raiz quadrada de x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Vamos lá para a integral de raiz quadrada de x. Aí, ó. Qual é a integral de raiz quadrada de x? Exatamente o que tá lá, ó. Integral de raiz cúbica de x ao quadrado. Caramba, agora eu não sei. Raiz cúbica de x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a 2/3. Então a gente foi lá, vamos voltar lá. Quem são as primitivas de x elevado a 2/3? Tá aqui, ó. Raiz cúbica de x ao quadrado é igual a x elevado a 2/3. Você acabou numa potência de x que não é menos 1. Então você consegue fazer a brincadeira do somar. Nós já descobrimos quem eram as primitivas, ó. 3 raiz cúbica de x à quinta sobre 5 mais uma constante. Essas são as primitivas dessa função. Então, por isso que a integral vai ser isso. Professora, Pode falar. esse igual é erro de digitação? Tem um igual a mais aí. Obrigada. Ah, tá. Tem 2 iguais. Mas a ideia é essa. Depois eu vou fazer um slide para fechar essas integrais, tá? Para ficar bem claro essas integrais. Assim como eu fiz com a primitiva, quando eu colocar o PDF na sala, eu já vou botar esse slide. Integral de mx, para vocês terem de m dx, é mx mais uma constante aqui, para fechar aqui. Eu pensei e acabei não pensei no slide nesse último slide, mas não fiz. Mas a ideia da integral é essa. Tudo que vier depois do sinal da igualdade representa todas as primitivas da função que está na integral, que a gente chama de integrando. É claro que nem sempre é simples você achar essas primitivas. Por isso que existem as técnicas de integração para a gente conseguir resolver algumas coisas. Mas mesmo depois de você ter aprendido as poucas técnicas, que a gente não consegue ver todas, a gente vê algumas, existem muitas. E existem integrais que a gente não consegue resolver assim na mão. Então a gente vai aprender a resolver algumas integrais. O que é resolver a integral? É você achar as primitivas. É você encontrar qual é a cara de todas as primitivas que derivando você cai na função que está na integral. Observe, não sei se vocês observaram, mas em todos os exemplos eu coloco esse C em vermelho. Vocês estão vendo? O mais C em vermelho. Estão vendo aí? Sim. Em todos eles. Por quê? Porque você não pode esquecer da constante. A constante que está aparecendo aí, ela representa todas as primitivas. Se você retirar a constante, tá tudo errado. Porque a integral, ela representa a família de todas as primitivas. Então, você não pode usar uma só. Você tem que usar todas que existem. Como é que você representa todas que existem? Colocando essa constante livre, leve e solta nos reais. Isso que está depois do sinal de igualdade aqui, não é uma coisa só, são infinitas. Essa notação que vocês estão vendo aqui representa infinitas funções. É uma família de funções que está por trás. Em cada uma dessas igualdades, em cada uma dessas integrais que vocês estão vendo aí, tem uma infinidade de funções por trás. Não é uma, não é duas, são infinitas. Por isso que essa constante, ela não pode sumir, ela não pode ir embora, ela tem que ficar ali. Sim ou não? Sim, professora. Certo? Por que a gente conseguiu resolver essas integrais? Porque essas funções que nós vimos hoje, que nós vimos até agora, são funções simples. São funções que a gente consegue observar uma função cuja derivada é ela.
É fácil chegar numa função cuja derivada dê ela. São funções simples de encontrar. Aqui, ó, a gente começou com quem? A primeira conclusão nossa é de x, lnx, menos cosseno, seno. Então, são funções que você... para chegar, né? Qual é a função cuja derivada dá 1 sobre x? lnx. Qual é a função cuja derivada é de x? É a própria e de x. Qual é a função cuja derivada é cosseno? É o próprio seno. Perdão, é o seno. Ah, mas eu não quero uma função, eu quero todas. Então você bota constante. Então o que é resolver a integral? Resolver a integral é determinar todas as primitivas da função que está na integral, do integrando. Isso é resolver a integral. Por isso que antes de eu mostrar para vocês essas integrais, o que eu fiz? Eu determinei todas as primitivas das funções envolvidas. Porque a integral representa isso. Agora você sabe, por exemplo, se ainda tem alguém aí, fala para mim qual seria a integral de x a 7 dx. X a 6? A integral de... 8 sobre 8 mais c. Isso. De sobre x, desculpa. Isso. A integral de x a 7 dx seria o quê? X a 8 sobre 8 mais uma constante. Por quê, Cris? Porque nós já vimos que sempre que uma função é da forma x a n, quando esse n é racional, exceto o menos 1, essa é a cara das primitivas dela. Você adiciona 1 na potência e joga no denominador. Qual seria a integral de x a 10 dx? Fala aí. X a 11, X a 11. 11 mais c. X a 11 sobre 11 mais c. Então, essas funções que a gente viu hoje, que tem... Ó, quais são as funções que a gente viu hoje? Vamos lá? É de x, 1 sobre x, seno, cosseno, x elevado a n, quando n é uma função racional. E mx. Essas funções são simples e fáceis de encontrar as primitivas. Por isso que eu estou usando elas para dar início a esse conceito. Nem todas as funções são simples, nem todas as funções têm primitivas fáceis de encontrar, e a gente vai descobrir como fazer isso com alguma delas. Mas a ideia de integral é essa. Tudo que vier depois da igualdade, tem que representar todas as primitivas da função da integral. Ou seja, tudo que vier depois da igualdade, quando você derivar, você tem que voltar exatamente para a função que está lá na integral. A ideia está clara, pessoal? Sim. Então, para a gente resolver as integrais, a gente vai ter que sair caçando essas famílias de primitivas. Esse vai ser o nosso objetivo, para tentar descobrir mais um pouquinho sobre, trabalhar mais um pouquinho sobre integral. Mais alguma pergunta, pessoal? Por enquanto, não. Então tá. Já tá dando 8 aqui no meu... Eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque aí a gente fechou pelo menos essa ideia da definição. Aí quando eu disponibilizar esses slides para vocês, eu vou colocar essa integral do x a n, que são as primitivas. Vou escrever esse slide a mais para vocês aí. Mas eu espero que a ideia tenha ficado clara. Tá? Essa notação essa notação de integral, ela simplesmente representa uma ideia. Se você entendeu essa ideia, você não vai se perder, não vai se enrolar, não vai...
Acho que a ideia ficou clara. A questão é quando for fazer os exercícios. Como que mais você vai praticar, né? a questão é como você vai achar essas primitivas, né? Eu acho que. Sim, esse é o problema. Esse é o X da questão. Esse é o problema que a gente vai tentar resolver. Mas é claro que antes de chegar nele, vocês precisavam entender o que é, entendeu? A lógica da questão. A notação, né? Vocês tinham que entender a definição e, consequentemente, a notação de integral. Vocês tinham que entender isso. Que como é que você vai atrás das primitivas, como é que você vai resolver integral se você não sabe o que aquilo ali significa. A ideia foi mais ou menos essa. Tá, pessoal? Eu acho que por Tudo hoje. bem. Acho que por hoje. Acho que hoje tá bom, né? Celto? Eu tô um pouquinho já sem voz, que a gente fica muito tempo sem, né? A gente fica muito tempo sem. Sem proseaco, né? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo ótimo. Tá ótimo. Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma observação? Nada, professor. Tudo certo? Espero que tenha ficado claro aí. Tá bom? Então eu vou fazer. Tá perfeito. Então tá. Então deixa eu só